O que, afinal, será componente obrigatório ou não? Quando se for fazer essa conversa sobre o que seria a Base Nacional Comum, houve muita discussão sobre vai tirar, que disciplina vai tirar? Lembra que houve aqueles protestos a respeito de sociologia, filosofia, que queriam que retirasse e tudo mais, que aconteceu bastante protesto de professorado sobre esses assuntos. E aí, como ainda estava naquele período de discussão da BNCC, acabou-se por manter, sim, essas disciplinas, tá? Então, as disciplinas, para nós que já estamos no Estado, já vivenciamos, a gente já sabe de quais disciplinas, né? Mas para quem nunca deu aula, para quem está se preparando para concurso e nunca deu aula, então é importante a gente falar que há disciplinas que são fundamentais, que são base hoje. No ensino fundamental, são a língua portuguesa, a educação física, a arte, a língua estrangeira moderna, que é o inglês, tá? Ou o espanhol, matemática, ciências, história e geografia. Essas são obrigatórias e serão mantidas. E aí, depois, gente, que foi homologado a Base Nacional para o Ensino Fundamental, aconteceu o quê? E está acontecendo. Quem está à escola que tem o ensino médio tem trabalhado enlouquecidamente informações sobre isso, que é a reforma do ensino médio. Essa reforma, ela traz uma flexibilização. Não sei se as meninas aí, alguém tem primeiro o ensino do médio, que nós estamos nos preparando, eles têm respondido lá na sede, tá? Fazendo a manifestação de interesse do que eles pretendem estudar, né? Então, isso se chama, é a parte diversificada, que a BNCC, ela fomenta, ela garante, tá? E ela elenca aquilo que é obrigatório, tá? E o demais, a BNCC garante que no ensino médio vai ser tudo diversificado. Então, o que é obrigatório? Isso é importante a gente aprender, porque é novo, tá? No ensino médio, é só matemática, língua portuguesa e a inglesa. Só essas três. Lembra que eu falei que o inglês era diversificado? E agora ele é obrigatório? Agora, esse novo ensino médio, ele contempla estudos e práticas de arte, educação física, filosofia e sociologia. Só que esses estudos e práticas, eles podem aparecer com diversas nomenclaturas. Não necessariamente será a disciplina de arte, de educação, de filosofia ou de sociologia. Então, a gente, na verdade, está aprendendo sobre como isso irá acontecer, porque vai ser a partir de 2022. Será tudo novidade para nós. Nós ainda não temos um parâmetro para dizer o que vai acontecer. Em princípio, o que a gente observa? Que as escolas vão oferecer aquilo que elas têm para oferecer, aquilo que elas têm professor para oferecer. Isso falando de estado de São Paulo. Em outros estados, pode ser que isso se apresente de uma outra forma, tá? Mas aqui a gente está observando o quê? Que nós teremos filosofia, sociologia, educação física, arte, como a gente tem realizado, com a diferença de que São Paulo realmente saiu à frente, mesmo com todas as dificuldades, quando a gente pensa nas disciplinas do Inova Educação. Porque já foi um teste para a gente ver se isso funcionaria na prática, se isso seria possível, se teríamos professores para os alunos escolherem disciplinas. É claro que a pandemia dificultou muito a questão do trabalho com o Inova na prática, para a gente, né, ter uma ideia mesmo da prática disso. Mas tanto a escola de tempo integral, como a que a Juliana está, a Maria Carolina também está na PEI também, como que se daria na prática o aluno ter essa liberdade de escolher as disciplinas que ele quer estudar, coisa que a gente nem pensava anos atrás. Então, é interessante ficar claro que no ensino fundamental não houve mexida praticamente naquilo que seria básico, tá?
Agora, no médio é onde a mudança se dá de uma maneira mais acentuada e que a BNCC, ela traz o que é essencial, mas ela abre o leque para aquilo que é diversificado. Ela não coíbe o que é diversificado, muito pelo contrário. Ela abre o leque, ela fomenta, ela fortalece. Ó. Essencial é português, matemática e inglês. As demais coisas, elas serão trabalhadas de maneira mais ampla, mais livre. Lembrem vocês que tem a história da atribuição de aula por notório saber, que é uma coisa que a gente nunca imaginava que pudesse acontecer. Por exemplo, se você vai ter na sua escola uma eletiva de finanças pessoais, né? Você pode, ao invés de contratar um licenciado, contratar um bacharel em contabilidade, por exemplo, que tem experiência no mercado financeiro. Isso é notório saber. E esse notório saber nem sempre precisa ser uma pessoa que ela possui um nível superior. Pasmem todos, né? Essa base nacional comum curricular, então, ela está fundamentada em competências e habilidades. Então, eu fiz questão de trazer esse tópico para que a gente consiga entender, ver se a gente consegue fixar o que é competência e o que é a habilidade, tá? Porque eu acredito que a gente já confundiu muito, a gente não se sente insegura e na hora da prova ele pergunta lá descaradamente uma coisa sobre competência e uma coisa sobre habilidade. E se você não conhecer, a gente se lasca na hora da questão, tá? Então vamos falar. A competência e habilidade não é uma coisa nova, não é uma coisa que apareceu na BNCC, não. Ela apareceu lá na LDB de 96. A LDB de 96 cita, tá, a questão de competências e habilidades, que o aluno ele tem que ser formado para a vida, para a cidadania, para o trabalho, tá bom? Que ele tem que ter isso desenvolvido dentro dele. E, por fim, tá, o que é essas competências? Então, assim como a gente fez com currículo e BNCC, a gente vai fazer a coluninha com competência e habilidade, tá? Então, a gente vai fazer competência e do outro lado a gente vai fazer habilidade. Tudo bem? Competência e habilidade. Então, pensa assim, ó. Competência, ele é algo mais completo, tá? Então, a competência, ela traz, assim, na própria escrita dela, o C de algo que é mais completo, tá? Então, a competência é algo que é mais completo. Então, a habilidade, você pode colocar uma seta, eu coloquei uma seta para mim, a habilidade está dentro de competência. A habilidade é uma parte de uma competência. Vamos falar de exemplo. Por exemplo, competência é ler um texto com autonomia. O que é ler um texto com autonomia? É ele entender o que o autor quis dizer, informação implícita, informação explícita no texto. Então, inferir, tá? Informação implícita e explícita no texto. Isso é competência. E o que seria habilidade, Leire? Habilidade pode ser conhecer as normas de escrita, isso é uma habilidade. Então, ele conhece as palavras, ele sabe a pontuação, ele olha o desenho de uma vírgula no texto, ele sabe que aquilo é uma vírgula, ele sabe que aquilo é uma interrogação, ele sabe que aquilo é um ponto final, ele sabe, ele conhece o sistema de escrita, isso é uma habilidade. Agora, ser capaz de ler o texto, entender o texto com autonomia,
responder a questões sobre aquilo, dar a sua opinião crítica sobre aquele texto, e isso é uma competência. Então, observa que a competência, ela engloba várias habilidades. Para eu ter uma competência, eu tenho que ter várias habilidades. Tá bom? Ficou claro, gente? Sim. Ficou claro? Então, você sempre vai lembrar o seguinte, ó. A competência, ela é completa. Então, grava assim, a competência, ela é completa, ela engloba as habilidades. Então, olha aqui no texto aqui que está até grifado, ó. A competência, ela envolve habilidade, ela envolve conhecimento, ela envolve atitudes e valores. Por isso que ela é completa, tá bom? Ó, agora a gente vai falar das 10 competências gerais da BNCC, isso vai ficar mais claro ainda. Aí eu trouxe um exemplo de uma competência, tá? Competência das 10 competências gerais, eu trouxe uma para a gente ver, tá? A 1. Então, a competência número 1, ela é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, a competência ela é completa, ela é grande, tá? Ela envolve habilidade, conteúdo, atitude e valor. Por isso, tem alguém querendo entrar. Por isso que quando a gente vai fazer os nossos planos, os nossos documentos escolares, a gente vê, às vezes, coisas que a gente vai copiar para colar, para preencher, que a gente não discerne muito bem. Isso aqui é uma habilidade, isso aqui é uma competência. Observe que o texto da competência é diferente do texto de habilidade, que a gente encontra em outros documentos, como a MAP, como o currículo, que a gente vai vivenciar esses documentos. Vamos vê-los ao longo das demais aulas, tá? Então, competência é ele valorizar os conhecimentos dele, utilizar no mundo, compreender o mundo, transformar esse mundo num lugar melhor. Isso é uma competência. Então, por exemplo, pensando em educação ambiental, tá? Competência. Ele utilizar os seus conhecimentos historicamente construídos é o quê? Se eu ficar jogando lixo aqui, se eu ficar entupindo, vai vir uma enchente, vai inundar tudo, vai alagar, vai poluir, animais vão morrer, várias coisas vão acontecer. Olha como a competência ela é grande. E qual que é a habilidade, que nesse caso? É pegar o lixo e colocar no lugar certo. Isso é uma habilidade que muitas pessoas não têm, né? É uma atitude, isso é valor. Então, observa como a competência ela é grande. A pessoa, para ela ter uma competência dessa no seu dia, ela tem que demandar outros itens, não só habilidade, como ela tem que ter valor. Por que às vezes você ensina na sua aula que o cidadão ele precisa ser honesto, que ele precisa ser não sei o quê, e ele não chega naquele ponto, ele não desenvolve a competência, ele pega uma habilidadezinha, você dá o conteúdo. Conteúdo é o quê? Educação ambiental, é reciclagem. Isso é conteúdo. Conteúdo é o assunto do que você está trabalhando. Mas se ele não tiver o valor, se ele não tiver a ética, ele não desenvolve a habilidade, muito menos ele vai chegar na competência desejada. Tá bom? Então, acho que assim ficou mais claro, né? Para a gente o que é competência e o que é habilidade. Tá? E aí vamos falar das 10 competências gerais. Essas 10 competências, elas são para todas as etapas da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. Então, a competência 1 é o conhecimento, tá? Conhecimento, eu tô agregando mais, assim, a questão do conteúdo em si, tá? A Juliana, que é de educação física, ela vai ter vários conhecimentos que ela vai passar para os alunos, por exemplo, com a sua saúde, o seu cuidado pessoal, né, a sua autonomia. Isso é conhecer.
conhecer a si, conhecer o meio, interagir com o mundo, tá? 2, pensamento científico, crítico e criativo. Então, não apenas eu conheço, mas eu também vou ter uma criticidade sobre aquele assunto. Pensa na disciplina de arte. O professor de arte, ele vai falar para o seu aluno o que é pop art, tá? Por exemplo. E aí o aluno vai, vamos pensar numa pintura conhecida, pensa na Mona Lisa, que é uma das mais conhecidas. O professor de arte vai falar para aquele aluno, vai dar vários conhecimentos para ele. Quando ela foi pintada, em que condições, que material foi usado e tal e tal. Mas o que vai fazer aquele aluno compreender o valor agregado àquela pintura? Vai ser o seu pensamento crítico, o seu pensamento científico, sabe? Eu fiquei muito impressionada quando eu vi um quadro de Portinari uma vez, pessoalmente, pela a técnica da pincelada perfeita, sabe? Assim, é uma coisa magnífica. Aí eu vi um Van Gogh. Quando eu vi um quadro do Van Gogh, eu não acreditei, porque ele joga pinceladas largas assim na tela, que quando você olha, você vê o quadro, uma paisagem perfeita. E quando você chega perto, você vê pedaços de tinta ali. Então, não é apenas conhecer, não é saber que aquilo é um quadro de fulano, que aquela música é de ciclano. É você inferir pensamento científico, você pensar na técnica, você ir além. Isso é competência. Então, para competência, você tem que ter a habilidade, o valor, percebe? Senso estético. Olha só, senso estético. Estava conversando com a professora ontem de arte sobre o trabalho de uma aluna chamada Maria Lawanda, que é a cara que a gente conhece, que a colagem que a menina fez eu vou imprimir e outros para expor, porque foi uma coisa muito, muito perfeita no senso estético, de utilizar várias técnicas para fazer uma colagem, que é uma coisa que para outros alunos é arroz com feijão, né? Então a gente tem um senso estético ao ler um texto. Se você pega um texto clássico, o que acontece com o aluno? Muitos falam, nossa, que texto chato, que palavra chata, não sei o quê. Ele não tem senso estético, ele não desenvolveu essa competência. Pega uma música clássica, 0,2% vai admirar. Então, isso é senso estético, e não está apenas para a arte, está para demais disciplinas. A professora Juliana é professora de educação física, ela pode falar do senso estético, da importância de você ter uma postura, de você não andar corcunda, de tantas outras habilidades que ela trabalha, que vão ajudar o aluno a desenvolver a sua competência do senso estético, tá? Comunicação nem se fala. Peça aos seus alunos para fazer um seminário, irem à frente da sala, expor um conteúdo, que você vai ver se eles possuem essa competência da comunicação desenvolvida ou não. Lembrando que em tempos de tecnologia, a comunicação ela não vai se dar apenas na oralidade, ela se dá muito pela escrita também. A argumentação assimila-se à comunicação, mas a comunicação em si, ela é o transmitir, e a argumentação, ela é o debater, tá? É você utilizar a sua criticidade para você se interpor com argumentos. Então, nunca aconteceu de um aluno questionar você sobre isso ou sobre aquilo, e você interpõe a ele com argumentos. Se você tem argumentos, ou o aluno lhe apresenta argumentos. Então, cada situação, você vai ver competências que vão ser necessárias para o desenvolvimento do cidadão, tá? Cultura digital. Estamos vivendo um momento de ensino híbrido. Desde o professor até o cozinheiro da escola teve que se adequar com isso. E o cozinheiro, ele precisou também
desenvolver, utilizar suas competências, e o professor, e o secretário e o diretor. E essa cultura digital não é o mesmo que acesso ao digital, tá? É eu estar na frente do computador e eu saber utilizar essa ferramenta, utilizar esses conhecimentos de uma forma ética. Lembra que a primeira competência é usar o conhecimento para a transformação do mundo? Será que nossos alunos que estão lá com o celular o dia inteiro, que têm acesso, eles estão colaborando para transformar esse mundo num mundo melhor? Empatia e cooperação, perdão, autogestão. Então, a autogestão é que os nossos alunos precisam demais, eles não têm autonomia para entender, entrar no centro de mídias, eles não têm autogestão de estudo, autogestão de rotina, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois. Não tem. E a gente tem que ficar falando 50 mil vezes o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, por que ele tem que fazer, por que é importante. Então, ele não tem autogestão. E eles precisam desenvolver. E as eletivas são oferecer ao aluno a possibilidade de estudar uma coisa que ele gosta, ou que é do seu interesse, para ajudá-lo nessa autogestão, que é mais do que essa reforma do ensino médio, ela vai demandar muito da autogestão, já que o aluno vai ajudar a elaborar o currículo. Falando mais uma vez que base é uma coisa e currículo é outra. Autoconhecimento e autocuidado. Juliana, da Educação Física e da Saúde, sabe muito bem o que é esse autocuidado, como que isso se demanda na adolescência, principalmente, tá? E esse conhecer-se, tá? Para interagir com o outro. Isso é a competência 8. E a 9, empatia e cooperação. Olha só, gente, então a empatia e a cooperação, ela é uma competência geral da BNCC. Então, se você quiser, agora não, que a gente está no híbrido, mas na volta, se você quiser fazer projetos com seus alunos, se você quiser fazer atividades, você vai alegar, olha, eu tô trabalhando a competência 9 da BNCC, empatia, cooperação. Ah, vamos fazer, os alunos gremistas vão fazer campanha de arrecadação de alimentos. Isso é empatia, isso é cooperação, é se colocar no lugar do outro. E autonomia é algo que eles precisam demais desenvolver, todo mundo sabe disso, porque a autonomia está ligada com isso, com estudar, com conhecer. Então, ela vai ser o fechamento. Então, o cidadão ele começa precisando ter o conhecer, né? Ter informações, ter o conhecimento, habilidades, pensar sobre isso, ser crítico, desenvolver o seu senso estético para o mundo, comunicar-se, argumentar, utilizar a tecnologia, gestar tudo isso a partir do autoconhecimento, do autocuidado. Aí ele vai para o externo, ele vai ter empatia, ele vai cooperar. E aí ele vai ser um cidadão autônomo. Pega uma pessoa de 18 anos que tem essas 10 competências desenvolvidas e uma que não tem, e você vai ver com clareza a importância de tudo isso. A matéria de protagonismo juvenil trabalha autonomia, né? Isso, o protagonismo juvenil trabalhar muito essa questão da autonomia e da autogestão. Sim. Então, esse projeto do Inova, na realidade, ele está querendo trabalhar tudo isso que as outras disciplinas, elas não conseguem no dia a dia, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Porque assim, a do Inova, ela abriu o leque ali da competência 1 de conhecimento, porque quando você estava trabalhando a língua portuguesa, por exemplo, aquelas 9 lá que eram obrigatórias, era mais fechada essa questão de, por exemplo, falar de autogestão, não era tão visível para a prática, que é uma queixa de todo mundo quando a gente foi discutir lá da BNCC, era que faltava prática, o aluno estuda a fórmula básica, mas não sabe para quê, e tal, e tal. Então, as disciplinas do Inova querem aproximar o aluno da rotina de vida, né? Por isso que é projeto de vida.
é para que todos os outros conhecimentos eles façam sentido numa prática. Lembra quando a gente falou da horta? Na horta a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar autogestão, a gente vai trabalhar cooperação, a gente vai trabalhar conhecimento, autonomia, argumentação, entendeu? É que, na realidade, como eu estou aprendendo agora, né, é a minha primeira vez na sala de aula, mas o que eu vi muito no projeto de vida, que eu fiz uma atividade que eu achei muito legal, eu percebi que eles têm muita dificuldade em questão da argumentação e da comunicação, que é uma coisa que, para a gente acha que é normal, né? É muito difícil de trabalhar isso com eles dentro da sala de aula. E a empatia, eles mesmos, às vezes eles não têm o autoconhecimento nem a empatia com eles mesmos, né? Exatamente. Eles são muito, eles conseguem fazer, eu fiz uma atividade que eles conseguiam fazer a crítica mais rápido do que o próprio elogio para eles mesmos. Sim. Então você Então, percebe como a prática pedagógica, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, ela consegue colaborar com o aluno dentro disso, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de BNCC. Mas quando você vai trabalhar, você colabora para quê? Para transformar esse cidadão em alguém autônomo, transformador do mundo. Que mundo? Ele mesmo, né? O mundo dele mesmo. Agir sobre sua realidade primeiro, depois o externo, né?